Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui com a correção dos exercícios propostos no dia 12/2, a nossa aula 6 sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Aqui faltou inteiros, aí. Então, esse é a nossa parte de atividades, né? A página 22, começando lá do exercício 14, atividade 14, tá? Então, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, olha só. Então, na página 21 nós vimos o conjunto dos números naturais, né? Que a gente lembrava a contagem começando do zero, que o zero representa o vazio, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o infinito. E depois nós vimos os números inteiros também, que contemplava todos os números dos naturais, né? Que são 0, 1, 2, 3, e aí a gente acrescentou os opostos de cada número natural. Então, para cada número natural positivo, existe um inteiro negativo, tá bom? E aí, vamos responder aqui com vocês, tá? Então, a 14 fala assim, ó, considere o conjunto dos números inteiros e escreva. Então, ele está falando assim, ó, o antecessor de zero. Minha sugestão, vamos começar aqui com uma canetinha. Sugestão aqui, ó, vou desenhar aqui uma linha. Opa, essa linha ficou feia, deixa eu arrumar aqui. Vou desenhar uma linha. Ai, meu Deus. Vou pegar a linha aqui, mais fácil. Vou desenhar minha linha, tá bom? Nessa minha linha, eu vou pontuar aqui, ó, ele quer saber quem é o antecessor do zero. O que é o antecessor mesmo? É aquele que vem antes, né? Então, vou colocar aqui, ó, o zero. Aqui vai ficar o zero. À esquerda do zero vai ficar o meu antecessor. E à direita do zero vai ficar o meu sucessor, tá bom? Então, quem está à esquerda do zero? O menos 1. E quem está à direita do zero? O mais 1, tá bom? Então, para o antecessor, a gente pode entender que o antecessor do zero é só eu tirar uma unidade e o sucessor é só eu acrescentar uma unidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, o antecessor do 1, do zero, vai ser o menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, o antecessor vai ser o menos 1. E a gente pode seguir essa lógica para todos, tá bom? Vou fazer a minha reta aqui, deixa eu apagar os números de cima. Vou apagar esse A que tá feio também, né? Ó. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o antecessor. O número que ele está dando no exercício 14, o menos 5, eu coloco aqui no meio. Estou lembrando que os números aumentam para a direita e eles diminuem para a esquerda, tá bom? Quando a gente tem o número negativo, para a esquerda, quanto maior o módulo, né, do número, menor ele é. Então, aqui eu vou ter o menos 6 e aqui eu vou ter o menos 4. Tá, ó. 5 negativo, se eu tirar 1, vou ficar menos 6. Ó, estou devendo 5. Se eu dever mais 1, eu vou ficar devendo 6. Tá bom? Então, ó, quem é o sucessor do menos 5? Vai ser o menos 4. E o antecessor vai ser o menos 6. Tá bom? Então, a gente pode seguir com essa lógica aqui para responder todos. Aí você vem aqui, ó, antecessor de menos 2. O que, que eu faço? Eu venho, apago 5 e no lugar do 5 eu troco pelo menos 2. Tá bom? Opa. Então, deixa eu apagar aqui. Aí. Então, o antecessor de menos 2 é quem está à esquerda aqui do menos 2, né? Ó, vai ser menos 3. E à direita vai ser o menos 1. Se ele perguntasse quem é o sucessor, menos 1. Antecessor vai ser o menos 3. Certinho? Depois aqui, ó, o sucessor do 3 positivo. Deixa eu apagar. O 3 positivo vai ficar assim, ó. 3 positivo. Do 3, se eu tirar 1, vai ficar 2. Do 3, se eu somar 1, vai ficar 4. Então, o antecessor vai ser o 2 e o sucessor vai ser o 4. Tá bom? Então, à esquerda eu tiro 1. Opa, tiro 1. E à direita eu somo 1. Tá saindo estranho aqui. Não tem problema. Certinho? E depois, ó, o sucessor de menos 70. Mesma coisa, ó, faça a reta, coloca o menos 70 aqui no meio. Tá? Do lado esquerdo vai ser o antecessor, do lado direito vai ser o sucessor. Se eu pegar o menos 70 e tirar 1, vai ficar menos 71. Se eu pegar o menos 70 e somar 1, vai ficar menos 69. Tá bom?
Então, o sucessor de menos 70, menos 69. Beleza? E aí, para fechar, ó, o antecessor de 95, faça a mesma reta. Ó. Vou colocar o 95 aqui na frente. Lembrando que o 95 aqui no enunciado está positivo, mas o positivo ele é opcional, né? Não necessariamente eu preciso colocar o positivo, então vai ficar. Quem vem antes do 95? 94. Quem vem depois? Se eu somar 1, vai dar 96. O que ele está pedindo aqui? Ó, o antecessor. Então, quem vem antes do 95? O 94. Beleza? Então, esse daqui é o nosso 14, exercício 14. Agora, vamos lá para o 15. Ó. O 15, ele fala o seguinte: complete os itens com o símbolo de pertence ou não pertence. Então, só para recordar, né? Então, ele está me dando aqui, ó, item A. Ele me dá um número, um quadradinho para eu colocar o símbolo de pertence ou não pertence. E aqui ele está relacionando com o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros. Minha sugestão, olhar lá a página 21, lembrar quem são os naturais e quem são os inteiros, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui na parte de cima, ó, os naturais. Começando pelo 0, deixa eu apagar essa linha de cima aqui. Vamos lá de novo, ó, os naturais. Começando pelo 0, daí a gente realiza uma contagem, né? 0, vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, né? 3 pontinhos. Vai até o infinito. Beleza? E aí, o que vai ser a diferença dos naturais para os inteiros? Ó, os inteiros, a gente vai ter o 0, a gente vai ter o 1 positivo, que é o natural, e a gente vai ter o 1 negativo. A gente vai ter o 2 positivo e vai ter o 2 negativo. Aí lembra, a diferença do natural para o inteiro é que o inteiro vai ter todos os números naturais acrescido dos seus opostos, que são os números negativos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, item A. O menos 8 pertence ou não pertence aos naturais? Eu vou olhar, tem menos 8 aqui nos vermelhos? Lembrando, só de ser número negativo, a gente já vai indicar que não pertence aos números naturais. Então, ó, eu faço o E de pertence e corto para indicar que não pertence, tá bom? Item D, ó. Item D, o item D é menos 1, tá? O menos 1, ele pertence ao número dos inteiros, porque os números inteiros vão ser os positivos e os negativos. Então, a gente vai fazer um Ezinho assim, ó. Pertence. O zero pertence ao conjunto dos inteiros, né? Ele só não vai pertencer quando tiver uma estrelinha aqui, né? Não sei se vocês lembram. Quando tiver a estrelinha, indica que é o conjunto dos inteiros sem o zero. E aqui, ó, 15. 15, conforme não tem sinal, a gente pode colocar como se fosse positivo. E os naturais é qualquer número positivo, né? Se eu começar a contar do zero, em algum momento eu vou chegar no 15. Então, o 15, ele pertence ao conjunto dos naturais. Beleza? Assim como o 15, né, o 11 também pertence ao conjunto dos naturais. Então, lembrando, se ele pertence ao conjunto dos naturais, ele também pertence ao conjunto dos inteiros. Certinho? E aí, por fim, eu tenho aqui o número 1,5. O número 1,5 é um conjunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Ele é um número racional. O número racional ele não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Porque ele tem um número aqui, ó, após a vírgula, que seria 5 décimos, tá bom? Um número que tem vírgula, né, vamos chamar assim, que tem vírgula, só vai ser inteiro quando o número que tiver depois da vírgula for zero. Por exemplo, 1,0, porque isso daqui representa uma unidade inteira, ou 2,0, tá bom? 2 unidades inteiras. Nesses casos, eles são números inteiros. Quando o número que vem depois da vírgula foi diferente de zero, ele não vai ser mais inteiro. Tá bom? Então, esse daqui é o nosso exercício 15. Exercício 16, ó. Escreva, item A, um número inteiro que não é natural. Qual é o número inteiro que não é natural? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Lembrar quem são os naturais, né? Quem são os naturais? Contagem. 0, 1, vou colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito. Tá? Então, esse é o natural. Um número inteiro que não é natural. Quem são os números inteiros? Ó,
Para cada número natural, eu vou ter o oposto, que é o negativo. Então, eu tenho um positivo, eu tenho um negativo. Tenho 2 positivo, eu tenho 2 negativo. Tá? Se eu juntar todos esses números, os azuis aqui e os vermelhos, eu vou ter o conjunto dos números inteiros. Tá bom? Quais desses números aqui, ó, o número inteiro que não é natural? Né? Nesse item A, eu poderia colocar qualquer número. Né? Nesse caso aqui, ó, negativo. Qualquer número que for negativo cabe para essa resposta. Certinho? Só que no item B ele fala o contrário. Ó, escreva um número natural que não é inteiro. Tá? Conforme todos os números naturais são inteiros, a gente não existe um número que seja natural e não seja inteiro. Tá bom? Então, nesse daqui a gente pode colocar não existe. Não existe. Beleza? Então, esse daqui, ó, foi o item 16. Agora vamos lá para o item 17, ó. Z, então olha só o que está escrito aqui, ó. Quando eu tenho Z com asterisco, é um símbolo que indica o conjunto dos números inteiros sem o zero. Represente esse conjunto, indicando os seus elementos, né? Então, o que a gente vai fazer? Quem são esses elementos? Você pode olhar lá na página 21, né? O nosso exemplo aqui em cima. Vou escrever todos os números inteiros sem o zero. Por exemplo, eu começaria pelo zero. Quando tem esse asterisco aqui, a gente exclui o zero. Então, vou começar pelo 1. 1 é o número natural, o oposto do 1 é menos 1. 2, menos 2. 3, menos 3. Certo? E aí eu vou para o infinito positivo, para o infinito para o negativo, para os dois lados, né? Então, os números inteiros ele é infinito para os positivos e infinito para os negativos, tá bom? Aí no item 18, ele fala assim, ó, observe a reta numerada da página anterior e escreva o número correspondente a cada ponto. Então, ó, item P. Quem que vai ser o item P? Deixa eu abrir aqui a página anterior, ó. Ó, ele quer que você faça o quê? Olha essa reta numerada. E nessa reta numerada, você vai olhar quem que é o item P. Aí você vai escrever assim, ó, P é igual a menos 4. Tá bom? Quem é o item R, por exemplo? Ó, item R. R é igual a menos 7. Quem que é o S aqui? Ó? S. S é igual a menos 8. Vamos ver quais outras letras. Ó. O Y está em cima do menos 1, então o Y é igual a menos 1. Tá? Menos. O O, aqui é O, tá? Na parte de cima é a letra O. O é igual a 0. A letra I está em cima do mais 1, então a letra I é igual a 1. Positivo, né? Não preciso colocar sinal. O item X, ó, X é igual a mais 3. Está em cima do 3 lá, tá? E por fim o W é igual a mais 7. Beleza? É isso que esse exercício está pedindo. No caso aqui, eu coloquei de todos da reta numerada. Lá ele não fala de todos, né? Ele só fala de alguns, ó. Então ele fala do P, do W, do R e do S. Certinho? Isso quer determinar a localização de uma determinada letra, lá igual está no exemplo, na nossa reta numerada. Agora vamos para 19. Ó. 19. Em que os números correspondentes aos pontos W e R da atividade anterior são semelhantes. Então vamos olhar lá. Ó. Primeiro vamos olhar aqui, ó, WR. Em que são diferentes? Então, ó, W e R. Vamos subir lá na reta de novo. O W, vamos ver onde está o W aqui, ó. O W é o 7 positivo, certo? Tá aqui, ó. W. Vamos olhar o R? O R é o 7 negativo. Então, vamos voltar lá para a questão, ó. Em que eles são semelhantes? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Esqueci. O W é mais 7, né? Mais 7. O R é igual a menos 7. Então, o que eles são semelhantes? Tá vendo? Deixa eu
eu pegar aqui a canetinha verde. Ó. O que eles são semelhantes? O número 7. Quando eu falo de número 7, estou falando do módulo, lembra? E quando eu falo aqui de mais 7 e menos 7, estou falando do sinal. Então, ó, o mais 7 é a distância. A letra W está a 7 unidades de distância à direita do zero. E o número menos 7 está a 7 unidades de distância à esquerda do zero. Tá bom? Módulo, a quantidade em unidades, né, que está de distância em relação ao zero. O positivo e o negativo vai indicar a direção. Tá bom? Aí na 20 fala o seguinte, ó, observe um trecho de uma reta numerada em uma malha quadriculada. Então aqui eu tenho uma reta, tá vendo? A reta é essa seta preta. E essa seta eu tenho vários tracinhos, ó. Um dos tracinhos aqui eu tenho o ponto E. Outro dos tracinhos eu tenho o ponto 0, ponto O, né? E outro tracinho eu tenho o ponto I. Então o que eu vou falar? Eu vou falar que a escala dessa reta, tá? A unidade de medida que ele está utilizando para essa reta, esse pedacinho, equivale quanto? Quantas unidades? Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar dois espacinhos que eu tenho informação, 0 até mais 5. Tá vendo? Ó, de 0 até mais 5, aqui eu tenho 5 unidades de medida. Beleza? À direita, essas unidades vão aumentar. À esquerda, essas unidades vão diminuir. Tá? Então, cada quadradinho vale 5. Então, olha só. Do O até o I tem 5. Do I até esse próximo tracinho aqui tem mais 5, ou seja, 10. Do tracinho que eu pintei de verde até o próximo vai ter mais 5, 15. E assim por diante. Ó. Depois vai ser 20. Depois vai ser 25. E assim por diante. Vai aumentando de 5 em 5 para a direita. E agora para a esquerda ele vai diminuindo de 5 em 5. Então, ó, aqui no centro está o 0. O 0, se eu diminuir 5, vai ficar menos 5. Tá? O próximo tracinho eu vou diminuir menos 5, então vai ficar menos 10. E depois, menos 15. Tá bom? Então, primeiro eu tenho que identificar quanto que vale cada espacinho. Cada exercício ele vai trabalhar com uma escala diferente, aí, com uma unidade de medida diferente. Tá bom? Essa minha unidade de medida fala o seguinte, cada espacinho aqui vale 5 unidades. Beleza? Aí ele fala o seguinte, ó, complete esse trecho da reta numerada. Aí você vai completar igual eu fiz aqui até o final. 25, depois vem o 30 e você completa do lado negativo também. O item B fala assim, ó, qual número o ponto E representa? Ó, o número E, a letra E está em cima de qual número? Nesse caso aí, o E equivale a menos 15. Certinho? E a letra C, ele fala o seguinte, ó, marque na reta numerada que você traçou a letra P no ponto correspondente ao número mais 20. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar onde está o número mais 20 aqui, ó, o número mais 20 está aqui, e daí eu vou indicar aqui a letra P. Tá bom? Beleza? Então, essa atividade vai ser base para as próximas, tá? Da 22 lá, tá? Então, respondeu a 20 aqui. Próximo, 21, ó. Desenhe uma reta numerada, escolhendo uma unidade de medida. Depois localize esses pontos. Então, ó, olha só, eu vou apagar aqui a 20. Vou apagar aqui a 20. Então, você vai reproduzir esse desenho que está aqui na 20. Tá? Reproduzir, você vai fazer um igual. Depois que você fez um igual, você vai escolher, ó, ele fala, escolha uma unidade de medida. Aqui na 20, a unidade de medida é cada quadradinho desse aqui vale 5. Aí para treinar, você vai escolher o número diferente de 5, tá bom? Então você vai fazer essa mesma reta e vai escolher um número diferente de 5. Então, por exemplo, eu vou falar que cada pedacinho desse agora, para minha reta, tá? Eu vou utilizar o desenho da 20, mas eu estou fazendo a 21. Então, nessa reta, cada tracinho desse aqui, eu vou riscar aqui assim, ó. Cada tracinho desse vale 3 agora, ó. Então, eu tenho o 0, o 3. À direita, ele vai aumentar de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15 e 18, tá bom?
E para a esquerda vai diminuindo de 3 em 3. Ó, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. A letra vai saindo feio porque ele demora para reconhecer aqui a canetinha. E daí fica meio feio. Menos 15 e menos 18, tá? Cada tracinho desse aqui em cima de vermelho corresponde 3 unidades. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. E aí o que ele quer que você faça? Ó, ele quer que você indique a letra A na minha reta. Ó. Onde que vai estar localizada a letra A? No mais 5. Tá vendo que na minha reta aqui eu não tenho mais 5? Eu tenho mais 3 e o mais 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tracinho para cima aqui, ó, e vou colocar a letra A. A letra A vai estar entre o 3 e o 6. Bem pertinho, mais perto do 6 do que do 3. Tá? Aí você vai fazer todos os números. Ó. A letra O vai ficar em cima do 0. Tá aqui, ó, ela já está em cima do 0. Tá bom? A letra B vai ficar em cima do menos 3. Aí eu vou procurar aqui o menos 3 na minha reta. Ó. O menos 3 está aqui. Vou colocar o B. A letra C, vamos ver, a letra C vai ficar em cima do menos 7. Menos 7. Vou achar o menos 7. Ó, não tenho o menos 7, eu tenho o menos 6 e tenho o menos 9. Tá bom? Então, deixa eu ver qual que é a letra mesmo. Letra C. A letra C vai ficar aqui, ó. Entre o 6, o menos 6 e o menos 9. Tá? Vou colocar aqui, ó. C. Mais perto do 6 do que do 9. Tá bom? E aí, vou seguindo, ó. Letra D vai ser mais 2. Vem aqui, ó. Mais 2, deixa eu ver. Não tenho mais 2, ó. Tenho mais 3. Então, o 2 está entre o 0 e o 3. Então, vou colocar aqui, ó. Letra D. E assim por diante, até encerrar, né? Lógico que o seu vai ficar diferente do meu, tá? Porque eu escolhi a escala 3, você pode escolher uma escala diferente. A letra E vai estar no menos 1. Daí subo aqui na minha reta, ó. Eu não tenho menos 1, eu tenho 0 e tenho menos 3. Então, o menos 1 vai ficar entre o menos 1 e o menos 3. Ó, menos 1. Tá bom? Ixi, ficou um negócio estranho, mas aqui é menos 1. E depois, onde eu venho aqui, ó, F, menos 5. Ó, o F é menos 5. Tá vendo? Ó, não tenho menos 5. Tenho menos 3 e menos 6. Vou fazer aqui, ó. F. Vai ficar entre o menos 3 e o menos 6. E por fim, o G é o 3 positivo, ó. O 3 positivo vai ficar aqui, ó. G. Só deixa eu desligar o celular. Então vamos lá. Aí agora a gente vai lá na... deixa eu ver... Na 22, né? Na 22, ó, observe as retas numeradas, descubra a unidade de medida que está sendo usada e indique o número que o ponto A representa em cada uma delas. Então, olha só. Eu tenho que olhar na reta numerada aqui aonde que aparecem os números. Então, olha só. Aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho o menos 2. Tá bom? Notem que eu tenho dois quadradinhos entre o 0 e o menos 2. O que isso daqui vai representar? Que do 0 até o menos 2, cada quadradinho desse é uma unidade de medida. Tá bom? Se eu tenho duas unidades de medidas do 0 até o menos 2, cada quadradinho desse aqui vai representar uma unidade de medida. Certo? Ó. Então, cada quadradinho representa uma unidade de medida. Diminui para o lado esquerdo, aumenta para o lado direito. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Cada espaço desse daqui, ó, vai representar 2, ou cada um quadradinho vai representar 1. Tá bom? Ó, entre o 0 e o menos 2 eu tenho duas unidades. Tá bom? Posso fazer isso daqui, ó. Do 0 até o primeiro tracinho aqui à direita, vai valer 2. E do tracinho que eu pintei de vermelho até o A, vai valer mais duas unidades. Tá bom? Então, como é que vai ficar na minha reta? Ó? Aqui vai ficar 2. 2 mais 2, aqui vai ficar 4. Tá bom? Essa reta, a escala dela está de 2 em 2. Então, vai ficar assim, ó, 0, 2, 4, 6, 8,
10. Bom, é isso que a gente vai fazer em todos. Ó, B. Olha lá na B, ó. O meu zero está aqui. E do zero, qual que é o outro número que eu tenho? É 10. Tá bom? Quantas casinhas aqui, ó? Quantas unidades eu tenho entre o 0 e o 2 e o 10? Tenho duas, tá vendo? Duas. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 10 e vou dividir em duas partes. Tá? Então, ó, a cada 2 quadradinhos vale 10. Se a cada 2 quadradinhos vale 10, a cada um quadradinho vai valer quanto? 5. Lembrando, aumenta para a direita, diminui para a esquerda. Então, como é que vai ficar? Ó, cada 2 quadradinhos eu vou aumentando 10. O próximo número aqui para frente seria mais 10. Para a esquerda, eu vou diminuindo, ó, menos 20. Tá vendo? Ó, vai diminuindo de 10 em 10. E o próximo número, a cada 2, diminui 10. Então, ficaria menos 30. Tá bom? É isso que a gente tem que fazer. Olha lá, C. Vou identificar os números. Aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho 200. Quantos quadradinhos eu tenho aqui entre o 0 e o 200? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a cada 4 quadradinhos, vale 200. Certinho? Quanto que vale um quadradinho só? O que eu posso fazer? Ó, 200 dividido por 4, que é igual a 50. Certinho? Então, cada quadradinho desse vale 50. Ou a cada 4 quadradinhos vale 200. Vou contar. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vale 200. Então, ó, para a esquerda diminui. Então, vai ficar 0 menos 200. Se eu diminuir menos 200, vai ficar menos 400. Tá bom? Vou contar 4 de novo. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse pedaço aqui, vou tirar 200 também. Porque está indo para a esquerda, está diminuindo. Então, vai ficar menos 600. Só que tá vendo que o A está aqui, ó, entre o menos 400 e o menos 600? Que número que está entre menos 400 e menos 600? Ó, aqui vai ser o menos 500. Tá bom? Ou você podia contar dois quadradinhos, ó, cada quadradinho vale 50, ficaria assim, ó, menos 450 e menos 500. Beleza? E aí o próximo é o D, ó. Vamos identificar os números. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 14. Tá bom? Entre o 0 e o 14, eu tenho 4 unidades aqui. Tá bom? 4 quadradinhos. Ou seja, a cada 4 quadradinhos, eu vou somar 14 se for para a direita e vou subtrair 14 se for para a esquerda. Onde que está a letra A? A letra A está aqui, ó, no meio, entre o 0 e o 14. Tá bom? Que número tá... Ó, o A ele está exatamente na metade. Ó. Tem 2 para a esquerda e 2 para a direita. Que número que está bem na metade aqui entre o 0 e o 14? Ó? É o mais 7. Tá bom? É esse tracinho que tem um tracinho perdido aqui, ó. Que número que seria esse tracinho? Aí eu vou contar, ó. Do 0 até o 14 eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Vou contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Nesse daqui ficaria menos 14. Certinho? Esse pontilhado, não sei se está perdido no livro. Vou excluir aqui, ó. Esse tracinho não sei se está perdido, mas seria o número decimal que a gente não estudou ainda. Então a gente vai ver mais para frente. Certinho? Agora vamos para E. Ó. A E fala o seguinte, ó. O 0 está aqui e o 10 está aqui. Quantos quadradinhos eu tenho do 0 até o 10? Ó? Tenho 1, 2, 3, 4. A cada 4 quadradinhos vale 10. Então pensa comigo, ó. Se a cada 4 quadradinhos vale 10, a metade de 4 não seria 2 quadradinhos aqui? Certo? Ó, 1, 2. Qual que é a metade de 10? É 5, não é? Então, eu posso falar que a cada 4 quadradinhos vale 10 ou que a cada 2 quadradinhos vale 5. Tá bom? Então, esse próximo tracinho aqui da frente, depois do 10, ó, tem 2 quadradinhos. Eu ia acrescentar 5. Então, isso daqui ia ser 15. Opa, 15. E o A, quanto que ia ser? Ó? O A está à esquerda do 0, então vou tirar 5. Vou tirar 5. Ó. 0 menos 5, esse daqui vai ser o menos 5. Se eu fosse continuar na lógica, esse daqui ficaria menos 10 e esse daqui ficaria menos 15. Beleza? Então, esse daí foi o item 22. E aí, para fechar... Não, para fechar não, né? A gente tem mais.
A gente tem a 23, né? Deixa eu apagar isso daqui, que senão vai atrapalhar. Considerando uma reta numerada com números inteiros, como a da página anterior, represente o que se pede, ó. O conjunto A dos números inteiros que estão à direita do menos 3. Então, deixa eu dar um zoom aqui para ter um espaço maior. Então, ó, o meu menos 3 está aqui, ó, menos 3. À direita do menos 3, ó, quem está à direita do menos 3? Os positivos, ele vai crescer, né? Então, quem que vai ser? Ó, menos 3 vai ser o menos 2, menos 1, 0. Vai parar no 0? Não, vai até infinito. 1, 2, tá, né? 3 pontinhos, vai até infinito, tá bom? Quem está à direita do menos 3, o menos 3 conta? Não conta. É o menos 2 para frente, tá bom? O menos 3 não conta. No item B, ele fala assim, ó, a forma correta de escrever é essa daqui, ó. O A eu já deixei para vocês fazerem aí, ó. Daí vocês escrevam a A da forma correta, ó. B é igual. Conjunto dos números inteiros de menos 1 até mais 5. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Menos 1. Vou fazer até o mais 5. Menos 1. 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, quais são os números inteiros que estão aí entre o menos 1 até o mais 5? Ó, o conjunto B dos números inteiros de menos 1 até mais 5. Ó. De menos 1, tá aqui, ó, até mais 5. Aí a gente coloca a letra B. Menos 1. Menos 1 conta? Nesse caso conta, que ele está falando de menos 1 até mais 5. Se falasse entre menos 1 e mais 5, nem o menos 1 nem o mais 5 contaria. Vai ficar assim, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Começo o conjunto com uma chave e encerro ele com uma chave também. Certinho? E aí vou fazer a mesma coisa com o C. Ó, o C ele fala assim, ó, o conjunto C é igual os números inteiros que estão entre menos 1 e mais 5. Então, vou colocar aqui, ó, de verde. Ó. Quem está entre menos 1 e mais 5? Quais são os números? Ó? 0, 1, 2, 3 e 4. Ó. Abro chave. 0, 1, 2, 3 e 4. Opa, fiz parênteses. É chave. Tá bom? Então, esse é o item C. O item D, ele fala assim, ó, o conjunto D dos números inteiros que estão à esquerda de mais 2. Deixa eu aumentar aqui. A gente pode fazer a reta, mas depois que acostumou, a gente pode colocar só o D aqui, ó. D. Quem está à esquerda de mais 2, ó? Mais 2 eu vou colocar aqui, ó. À esquerda vai estar o 1, vai estar o 0, vai estar o menos 1, vai estar o menos 2, tá? Menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Certinho? E aí o E, ele falou conjunto E dos números inteiros de menos 7 até menos 2. Quem são os números inteiros de menos 7 até menos 2? Aí você vai indicar aqui, ó. Tá bom? Lógico que você tem que começar com a letra E. E aí você vai tentar fazer isso daqui. Beleza? E aí, por fim, o exercício 24. Ó, deixa eu baixar aqui. Escreva os números inteiros representados pelos pontos A, B e C. Tá bom? Então, o que você vai pegar? Você vai pegar aqui, ó. Você tem o 0 e você tem o 6. Você vai olhar os dois números que você vai ter na reta, tá bom? E você vai contar quantos espaços existem entre o 0 e o 6. Então, aqui, ó, tenho um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Ou seja, tem 3 unidades aí. Aí, de 0 até 6, tem 6, certo? De 0 até 6, se eu pegar aqui, ó, 6 menos 0, vai dar 6. Conforme eu tenho 3 espaços, cada espaço vai ser quanto que é 6 dividido por 3? 2, certo? Cada espacinho vale 2. Ó, 2
2 e 2. Então aqui vai ser o 0, aqui vai ser o 2, 4 e 6. Então essa reta aqui, ela está numa escala de 2 em 2. Aumenta para a direita, diminui para a esquerda. Ó. Menos 2, menos 4, menos 6. No item B, a mesma coisa. Ó. Aqui ele deu 3 números. Ó. Menos 15, 0 e 5. Uma unidade dessa escala aqui, o espaço entre dois tracinhos, tem 5, valor igual a 5. Então, ó, cada tracinho vale 5. Ó, 5. O próximo aqui vai ser 10, né? E o próximo, 15. Está indo de 5 em 5. Para a esquerda aumenta, para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Então, 0, ó, menos 5, menos 10. E aqui menos 15. Aí você vai ter que indicar, ó, por exemplo, a letra A é igual a menos 5, tá bom? Para cada um dos de cima também, né? E aí, por fim, a C aqui. A C fala o seguinte, ó, eu tenho 0, do lado aqui eu tenho menos 3. Quanto que tem de 0 até menos 3? Tem 3 unidades, não é? Então a escala fala o seguinte, que cada espacinho desse daqui tem 3. Aumenta para a direita, diminui para a esquerda. Então aqui, ó, vou começar pela a direita do 0. Ó, 0, 3, 6 e 9. Ó. Cada espacinho desse daqui vale 3. E para a esquerda, ó, 0, menos 3, menos 6 e menos 9. Cada espacinho desse daqui vale 3. Tá bom? Eu tentei fazer um vídeo corrido aqui, mas espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né? Se tiver dúvida, você manda mensagem ou escreve aqui no comentário do vídeo que eu tiro a dúvida para você, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!